Então, pessoal, continuando aqui a nossa explicação, como eu disse, eu vou explicar os dois tipos de linguagem. Nós chamamos de linguagem verbal e linguagem não verbal. Então, o primeiro, conhecido como linguagem verbal. Por que que a gente fala verbal? Porque nenhuma frase, ela é muito coerente, principalmente quando são frases longas, ela é muito coerente sem o verbo. O verbo ela é a palavra principal dentro de uma estrutura de frase. Por exemplo, eu casa. Eu casa. Está faltando uma informação muito importante, né? Eu estou em casa. Então, o verbo ele é muito importante. Eu blusa. Eu blusa azul. Dá para entender realmente essa frase? Não dá, porque o verbo, ele ele linka todas a estrutura frasal, né? Então, eu comprei uma blusa azul. Então, ela dá essa coerência. Então, por isso nós dizemos linguagem verbalizada, porque a gente faz uma analogia, uma comparação com o verbo, tá? Então, linguagem verbal é quando nós usamos as palavras para falar ou para escrever. Linguagem verbal. Agora, a linguagem pode ser não verbal? Sim, a linguagem pode não ser não verbal. Por quê? Porque quando nós não utilizamos as palavras para se comunicar, nós chamamos de linguagem não verbal. Por exemplo, placas, figuras, desenhos, gestos, como eu fiz assim na outra aula, né? Objetos, cores, qualquer signo visual, ele é considerado uma linguagem não verbal. E nós usamos muito a linguagem não verbal. E vocês vão perceber isso em alguns exemplos que eu trouxe. Por exemplo, aí mostra uma estrutura, né? Tudo que envolve comunicação, nós usamos os dois tipos de linguagem, seja ela verbal, na nossa fala ou no texto, seja ela não verbal. Aqui, por exemplo, tem um gráfico, né? Este gráfico mostra uma linguagem não verbal, porque ele transmite uma informação, mas sem o uso da palavra. Nós temos também os desenhos de caverna, né, que era usado anteriormente, também é uma linguagem, só que uma linguagem não verbal, né, sem o uso de palavras. Exemplos de linguagem verbal. Nós temos texto narrativo, carta, diálogo, entrevista, receita, reportagem, seja ela do jornal ou televisionado, bilhete, bula de remédio, tudo isso são exemplos de linguagem verbal, que usa como meio de comunicação a escrita, seja escrita, seja falada, como o jornal televisionado, ele é falado, mas é uma comunicação verbal. A aula que eu estou dando para vocês é uma comunicação verbal, porque o meio que eu estou usando é a palavra, é a linguagem verbal, tá? É o que vocês estão vendo na gravura. Primeiro eu coloquei as cartas, hoje não se utilizam tanto, né? Mas a gente inclui das cartas, a gente vem os bilhetes, das cartas vem o e-mail, né? O WhatsApp, todos eles são usados a linguagem verbal. Nós temos o jornal, seja ele escrito, né? Seja ele na televisão, e nós temos aqui as bulas de remédio, que também são textos que usam a palavra para transmitir informação. Nós temos os exemplos da linguagem não verbal, e eu coloquei vários aí, seja ele semáforo, apito do juiz, numa partida de futebol, o cartão vermelho, que é usado no futebol também, uma dança, o aviso não fume, o aviso de silêncio, expressões faciais como isso quer dizer o que esse bocejo? Ai, que cansado, que preguiça. Quando, por exemplo, eu estou dando a minha aula para vocês e eu vejo um aluno fazendo será que a minha aula está interessante? Qual a informação que aquele aluno passou para mim? Nossa, que aula chata! Então,
Ele não falou nenhuma palavra, mas pela expressão dele, pelo bocejo, eu percebi algo, né? A identificação no banheiro, né? Aquele signo, né? De feminino e masculino, as placas de trânsitos. Então, aqui eu coloquei várias gravuras para vocês perceberem. Por exemplo, aqui, proibido fumar. Não tem nenhuma palavra, mas você consegue entender. O cartão vermelho, o juiz não fala nada, ele só levanta o cartão vermelho, apita e o cartão vermelho. Já entendeu a informação. As placas de trânsito, aqui, por exemplo, proibida a circulação de bicicletas, aqui no fundo tem o quebra-molas. Então, são placas que transmitem uma informação sem usar nenhuma palavra. A dança também transmite muita informação, muito sentimento. Então, cada tipo de dança expressa para nós sentimento, emoção, informação, né? Então, é sim uma linguagem não verbal. Aí, como eu coloquei que as placas do banheiro também é considerado, e, desculpe, e os emojis, vocês usam muito, né? As figurinhas, os emojis, são expressões que não se usa uma palavra, mas que transmite informação. Então, ela é um tipo de linguagem também, só que uma linguagem não verbal. Eu vou cortar novamente o vídeo para que o vídeo não fique tão longo, tá? Então, me aguardem aí que agora em pouco vou enviar o restante da aula de hoje.